Com a chegada de 2026, trabalhadores que estão prestes a se aposentar precisam estar atentos às novas exigências da reforma da Previdência. Desde a sua aprovação em novembro de 2019, a nova norma altera parte das regras a cada ano. Fica nesse vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre as novas regras para solicitar a aposentadoria a partir de 2026. Antes da reforma da Previdência de 2019, aposentar-se era mais simples. O processo era focado em tempo de contribuição, sendo 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, sem idade mínima. Existia também a possibilidade de se aposentar por idade, sendo a de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, desde que houvesse no mínimo 15 anos de contribuição. Além de ter regras para a atividade especial, onde algumas profissões e atividades, trabalhar por 15, 20 ou 25 anos de exposição a agentes nocivos lhe garantia uma aposentadoria mais adiantada. Os benefícios eram calculados pela média das maiores contribuições, considerando 80% das contribuições a partir de julho de 1994. E o fator previdenciário era facultativo. Isso resultava em valores mais vantajosos, especialmente para quem já tinha o tempo mínimo em 2019 mantendo o direito adquirido. Assim eram calculadas a maioria das aposentadorias no Brasil. A regra geral exige que as mulheres se aposentem com idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, são 65 anos de idade e 20 de contribuição. Para quem já contribuía com o INSS antes da aprovação da reforma, em novembro de 2019, o governo criou um regime de transição que prevê alterações todos os anos, até 2031, nas regras para a aposentadoria. Regras de transição. As regras de transição são voltadas para quem já contribuía antes da aprovação da reforma da Previdência e foram criadas para estabelecer uma passagem entre as exigências antigas e as atuais do benefício. Cada uma delas pode alterar o momento em que o benefício será concedido e o valor que o trabalhador receberá. Assim, o contribuinte pode se aposentar a partir da regra que for mais benéfica para ele. Veja detalhes de cada uma a partir dos tópicos a seguir. Tópico 1. Tempo de contribuição, mais idade mínima. Nesta categoria, a idade mínima para se aposentar é progressiva e sobe 6 meses anualmente. Além disso, é exigido um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens. Agora, vamos falar sobre a idade para a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, a idade aumenta anualmente, enquanto o tempo mínimo de contribuição permanece fixo. Já na modalidade por idade, a regra considera a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para as mulheres e um tempo de contribuição de 15 anos para ambos. E por fim, temos o pedágio de 50%. Essa regra foi direcionada para os trabalhadores que estavam prestes a se aposentar em 2019. Ela estabelece um pedágio equivalente a 50% do tempo de contribuição que faltava. Por exemplo, um trabalhador que já havia contribuído por 33 anos e que, antes da reforma da Previdência, tinha apenas mais 24 meses de contribuição pendentes, terá de trabalhar por mais 12 meses. Nessa modalidade, a idade mínima exigida é de 57 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Agora, falando do pedágio de 100%, essa modalidade exige que o trabalhador cumpra integralmente o tempo de contribuição pendente para se aposentar. Já a regra dos pontos funciona assim. São os pontos obtidos a partir da soma entre idade e tempo de contribuição. Em 2025, a pontuação mínima será de 92 para mulheres e de 102 pontos para homens. Veja o que muda para essas pessoas em 2026. A idade mínima para solicitar a aposentadoria sobe 6 meses, em relação ao regime anterior. As mulheres precisam ter, no mínimo, 59 anos e 6 meses. Para os homens,
a idade mínima passa a ser de 64 anos e 6 meses. O tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens. Também há mudanças na regra dos pontos, que soma o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. A pontuação mínima exigida será de 93 para mulheres e de 103 pontos para homens. Como calcular a sua aposentadoria? O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, liberou um recurso que ajuda a saber quanto tempo falta para se aposentar, seja por idade ou tempo de contribuição. A simulação é feita com as informações que estão na base de dados do INSS. E também é possível incluir vínculos e alterar sua data de nascimento no momento da simulação. Só é importante lembrar que o resultado gerado pela calculadora vale somente para consulta e não garante direito à aposentadoria. Veja só como acessar o simulador. Entre no Meu INSS, informe seu CPF e senha. Clique em Do que você precisa e escreva Simular aposentadoria. Serão exibidas as simulações para todas as regras, antes e depois da reforma da Previdência. Depois, clique em Baixar PDF para mais detalhes. Então, como é feito o requerimento da aposentadoria? O pedido da aposentadoria pode ser agendado de duas formas, certo? Pelo telefone, no número 135, que é o atendimento telefônico gratuito do INSS, ou então pela internet, no site do INSS. Quais são os documentos necessários para se aposentar? Um fator importante do processo de aposentadoria são os documentos necessários para dar entrada no pedido. Eles servem para comprovar a regularidade do segurado, além de demonstrar o preenchimento de requisitos e outras situações específicas. Confira a seguir uma lista básica do que é necessário: CPF e documentos de identidade com foto, podendo ser o Registro Geral ou RG, a Carteira Nacional de Habilitação, mais conhecida como CNH, Carteira de Trabalho, e assim por diante. Comprovante de residência, como uma conta de água ou luz, em nome do segurado, por exemplo, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Guias de recolhimento da Previdência Social, também chamadas de GPS. Documentos para comprovação de tempo de serviço. E claro, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, caso você vá requerer a aposentadoria especial. Se você deseja continuar recebendo informações claras e diretas sobre os seus direitos e benefícios sociais, se inscreva no Zé Finanças. Curta e compartilhe esse conteúdo. Aqui você aprende sobre assuntos relevantes das finanças. Até o próximo vídeo.